A camisa mais emblemática da história do futebol, a camisa 9, é um símbolo de glória, é um símbolo de jogador matador e de jogador que resolve. Mas em tempos de futebol moderno, será que ela é realmente essencial? Será que ainda precisamos do camisa 9 para vencer a Copa do Mundo e sermos hexacampeões? E com a chegada do técnico italiano Carlo Ancelotti, será que ele vai utilizar o centroavante na sua formação tática? Vamos ficar sabendo tudo isso nesse vídeo. Perto da Copa do Mundo de 2026, isso é um tema que ainda levanta muitas dúvidas, principalmente com a chegada de um técnico que tem outra cultura e outras táticas de jogo. Já tivemos em 2002 o centroavante, o Ronaldo Fenômeno, em 1994 o Romário, o Careca na Copa de 86. Em todas essas Copas o Brasil foi muito bem, inclusive sendo campeão em 94 e em 2002. Vamos dar uma olhadinha no que falou o Fred e o Beckler no programa que eles têm aqui no YouTube, onde eles fizeram a seguinte pergunta: seria isso uma obsessão? Uma obsessão com os jogos que tivemos no passado, com a seleção com camisa 9? Ou realmente tem um grande motivo para que a gente precise de um camisa 9 na seleção? Dá uma olhadinha no vídeo aí e a gente já volta. A importância que o 9 já teve, que foi maior ou que foi menor? Me parece bastante claro que o 9 da seleção precisa dar um passo à frente, precisa fazer mais do que vem fazendo, mas também me parece que se todo o problema fosse esse, estava bom demais, sabe? Se todo o problema fosse que o time cria 15 oportunidades e que a gente não tem um camisa 9 que as conclua, estaria tudo bem. Em outros momentos a gente já teve jogadores que não eram 9, que faziam muitos gols, e nesse momento nem o 9, nem o 7, nem o 10, nem o 11, nem ninguém tem feito os gols. Então, é um problema que passa pela uma geração de camisas 9 do Brasil, talvez seja, mas eu acho que também passa por todo o jogo do time. E que historicamente a gente coloca um peso que ele pode ser justificado quando a gente olha para os últimos 3 títulos de Copa, né? Jairzinho em 70 artilheiro, Romário em 94 também e Ronaldo em 2002, mas a gente mostrou aqui que dos 10 principais artilheiros da história da seleção brasileira em jogos oficiais, apenas 3 de fato são camisas 9, né? Então, no fim das contas, a gente tem uma memória recente, especialmente de 94 até 2002 ou 2006, se você quiser incluir o Adriano nessa conversa, de ter um 9 absurdo e de fato entregando muitos gols, mas não era, pelo menos especialmente em 2002, uma seleção que se resumia ao Ronaldo, né? Assim, a gente tinha coadjuvantes, tem muita gente que acha que o Rivaldo foi a grande estrela, por exemplo, do Brasil naquela Copa na Coreia do Sul, no Japão. Então, assim, e o Bebeto em 94, a gente tem tantos outros problemas que eu acho um pouco injusto que a gente concentre no camisa 9 o rótulo de maior culpado pelos insucessos da seleção brasileira, até por conta disso que você falou. Eu não tenho na memória Gabriel Jesus, Fred, Richarlison perdendo chances absurdas em Copas do Mundo que custaram alguma eliminação do Brasil. Mas será que os maiores goleadores da seleção brasileira são todos centroavante? Vamos dar uma olhada em alguns dados para a gente entender isso melhor. Entre os maiores artilheiros da história da seleção, temos nomes como Neymar, que tem 79 gols marcados pela seleção, temos o Pelé com 77 gols, na sequência, Ronaldo Fenômeno com 62 gols, Romário com 55 e o Zico com 48 gols, além de Bebeto, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e outros mais que também fizeram parte da história dos goleadores da seleção brasileira. Mas dos 5 maiores artilheiros, apenas o Ronaldo Fenômeno e o Romário eram de fato centroavantes. E o que isso nos mostra? Que nem sempre o jogador da seleção precisa ser o camisa 9 para ser o goleador. Mas, quando fomos campeões, em 1970, 1994 e 2002, nós tínhamos um camisa 9 como referência. Apesar de que, na Copa de 70, o Jairzinho, que é um centroavante, jogou deslocado mais pela direita, enquanto o Tostão jogava pelo centro. O que acontece é que o futebol evoluiu muito se a gente comparar com o futebol da década de 70, de 80, de 90, principalmente nas formações táticas. Muitas equipes passaram a adotar formações que não têm o centroavante como homem de referência. O 4-2-4, por exemplo, o próprio Ancelotti, ele muda muitas formações dele de acordo com o que ele vai encarar pela frente. Mas também, se a gente for pensar um pouco, a Argentina, que é a última campeã da Copa do Mundo, a de 2022, ganhou com o centroavante, o Julián Álvares. O Brasil mesmo já ganhou com o centroavante em 2002 e em 94. E esses dados só nos mostram uma coisa, que mesmo com toda essa evolução do futebol, com várias
várias formações táticas diferentes dos tempos antigos, o centroavante ainda é necessário e muitas seleções ainda adotam esse esquema tático com camisa 9 como referência para vencer as partidas, como foi o caso da Argentina e de outras seleções que a gente vai ver aqui ao longo desse vídeo. Mas se esse for o caso da seleção brasileira de jogar com camisa 9 como referência, quais são as peças que temos disponíveis para a gente utilizar nas eliminatórias e também na Copa do Mundo? Aí nós temos um grande problema, porque desde Ronaldo Fenômeno, parece que a camisa 9 da seleção carrega uma maldição, meus amigos. Tentamos vários nomes, vejam só: Richarlison, Gabriel Jesus, o Pedro, o Matheus Cunha, Vitor Roque, o próprio Endrick, que está lá no Real Madrid agora, mas ninguém ainda pegou essa camisa com a autoridade que tinha o Romário e o Ronaldo Fenômeno. Não, a 9 já é minha já, pô. Pô, eu acho que não tem que ficar escolhendo. Eu acho que fiz uma boa Copa do Mundo, mesmo não tendo título, mas acho que aqui na seleção todos sabem que eu sou o cara do homem gol aqui, então acho que não tem que ficar escolhendo camisa, a 9 já é minha. O porquê daquela reação, a meu ver, assim, muito desproporcional à relevância do momento. Apenas um jogo com a Bolívia, ele não jogou bem e saiu substituído. Segue o jogo, gente. Vai ter outras chances e tudo, conversa com o técnico. E se não for convocado, vai jogar bem no seu time, vai ser convocado de novo. A camisa 9 realmente pesa e a pressão pode derrubar até os mais fortes. Mas vamos dar uma olhada nesses nomes que a gente tem disponível para essa próxima Copa do Mundo como centroavante. Primeiro nome aqui que nós vamos falar é o Vitor Roque, que chegou a gerar grande expectativa após brilhar no Atlético Paranaense, sendo depois comprado pelo Barcelona. Mas passou por um período instável lá no clube, foram só 16 partidas jogadas, com somente 2 gols marcados. E dessas 16 partidas, somente em 2 ele foi titular. Então, sem espaço no Barcelona, ele acabou sendo emprestado para o Betis. Lá ele também não teve bom desempenho e voltou para o Brasil. Atualmente, ele está jogando pelo Palmeiras. E, portanto, esse histórico levanta dúvidas sobre o seu futuro na seleção. Um outro centroavante, que inclusive já vestiu a camisa da seleção brasileira, é o Gabriel Jesus, mas atualmente ele encontra-se lesionado já há um bom tempo e deve ficar fora da próxima convocação. Passando para o Richarlison agora, ele já jogou a Copa do Mundo também, ele marcou 3 gols na última Copa, sendo deles um golaço inclusive, mas a temporada que ele fez no Tottenham ultimamente foi um pouco mediana e talvez por isso não seja convocado. Já o Pedro é um ótimo centroavante, já está na pré-lista que o Carlo Ancelotti fez recentemente. Ele voltou de uma lesão e voltou num clássico entre o Corinthians e o Flamengo, onde ele fez gols e deu assistência. Então é muito bem cotado e é provável que ele seja escalado, inclusive na lista final para a Copa do Mundo. O Endrick é um caso à parte. É muito bom jogador. Em vários momentos que entrou em campo pelo Real Madrid, ele mostrou que merece estar entre os grandes do futebol, mas por algum motivo, que não se sabe qual, o Ancelotti dificilmente escalava ele como titular, a não ser em competições menos expressivas, como a Copa do Rei, por exemplo. O Endrick tem 7 gols nessa temporada, sendo 5 pela Copa do Rei, em apenas 6 jogos, e 1 gol na La Liga e também mais 1 gol na Champions. Seu desempenho é considerado bom se olharmos para a quantidade de minutos que ele jogou no Real Madrid. Existe também a possibilidade de ele ser convocado pelo Ancelotti. E se você está vendo esse vídeo depois da convocação, é muito provável até que isso já tenha acontecido. Porém, a maior dúvida é se o Endrick terá a oportunidade realmente de jogar ou vai só esquentar o banco, assim como ele faz lá no Real Madrid. Com a palavra, o senhor Ancelotti. O Matheus Cunha é destaque no Wolverhampton nessa temporada. Dos 31 jogos da Premier League, ele fez 15 gols e deu 6 assistências. São bons números para um atleta que joga em uma das competições mais disputadas do mundo, a Premier League. Apesar de pertencer a um clube mediano, atualmente o seu clube ocupa a 14ª posição na competição. Matheus Cunha joga bem na posição, mas não acredito que o italiano vai escalar ele para a posição de camisa 9 não. Mas vamos ver. Mesmo assim, ainda prefiro o Pedro ou o Endrick como centroavante. E você, me diz aí qual dos dois você prefere, o Pedro ou o Endrick? Ah, e também não podemos esquecer do Igor Jesus, que atua no Brasil, no Botafogo atualmente. Ele tem bons números, mas ainda sem grande impacto na seleção, apesar de ter jogado algumas partidas nas eliminatórias. Os nomes de centroavantes prováveis que eu coloquei aqui são nomes de jogadores que de alguma forma, em algum momento, já participaram da seleção brasileira. Mas se você lembra de algum nome de jogador que ainda não participou, que você acha que tem potencial para ser um centroavante, coloca aí nos comentários para a gente ficar sabendo, beleza? Só que no meio de toda essa parafernália de usar ou não usar um camisa 9 na seleção,
Tá chegando um técnico agora que tem uma cultura diferente. Nossos técnicos, nas últimas Copas, adotaram camisa 9, então a gente tem isso como uma certa dose de cultura ter um centroavante na seleção. Só que agora tá chegando o Ancelotti, que já jogou no 4-3-2, 4-3-2-1, 4-3-3, 4-4-2, o esquema árvore de Natal, né? 4-3-2-1. Ou seja, o Carlo Ancelotti é muito versátil, então cria uma incógnita na cabeça da gente sobre qual será o esquema tático que ele vai usar na seleção. Um fato curioso é que se a gente der uma olhadinha desde 94 para cá e pegarmos algumas Copas, nós vamos ver que a maioria delas nós jogamos com o centroavante. 94 foi o Romário, 2002 foi o Ronaldo Fenômeno, fomos campeões de 94 e fomos pentacampeões em 2002 com o centroavante. Depois nós tivemos em 2014 também um centroavante que foi o Fred, apesar de ele ter feito só um gol, quem fez mais gol nessa Copa foi o Neymar, que nem era centroavante. Depois nós tivemos em 2018 o Gabriel Jesus e em 2022, a última Copa aí, que a Argentina foi campeã, o nosso centroavante foi o Richarlison. Então nós temos uma cultura de centroavante como homem de referência. Mas, se ele é o homem de referência, o que se espera é que faça gols. Mas será que, no retrospecto das Copas do Mundo, o centroavante foi sempre o artilheiro? Vamos dar uma olhada nisso agora. Na Copa de 1986, o centroavante era o Careca, e ele foi sim o artilheiro. Então nós tivemos um centroavante artilheiro aí. Em 1990, o Careca novamente jogou e ele também foi um dos artilheiros. Não foi sozinho, mas foi artilheiro. Então, Copa de 86 e Copa de 90, o artilheiro da seleção brasileira foi um centroavante. Em 94, o artilheiro foi um Romário, que era centroavante também. Em 1998, o artilheiro foi o Ronaldo Fenômeno, centroavante também. Em 2002, novamente o artilheiro foi o Ronaldo Fenômeno e assim aconteceu também em 2006, Ronaldo Fenômeno foi o artilheiro. 3 Copas seguidas, ele como centroavante foi artilheiro da seleção. Em 2010, na Copa seguinte, o Luiz Fabiano foi o artilheiro da seleção. Adivinha? Luiz Fabiano, centroavante. Já em 2014 e em 2018, quem fez mais gols pela seleção não foi o centroavante. Tanto em 2014 quanto em 2018, o artilheiro foi o Neymar. Ele realmente fora da casinha, né, meu? Na Copa de 2014, o centroavante era o Fred, que fez apenas um gol. E em 2018, o centroavante era o Gabriel Jesus, que não marcou gol algum. Tá bom, beleza, estamos falando do Brasil, de centroavante, mas o Brasil não vai jogar a Copa sozinho. Como é que ficam as outras seleções? Como tem acontecido essa característica com elas? Tem jogado ou não com o centroavante? A Itália, em 2006, foi campeã com o Luca Toni, centroavante. A Espanha foi campeã em 2010 com o Fernando Torres, tendo um centroavante. Olha só. Também a Alemanha, em 2014, aqui no Brasil, aquele 7-1, né? Aquela coisa toda, foi campeã também com o centroavante, Miroslav Klose. E a Argentina foi a última campeã em 2022 com o centroavante também, o Julián Álvares. Então, para a gente fazer uma comparação, não é só o Brasil que tem como cultura jogar com o centroavante. As últimas seleções campeãs também jogam com o centroavante. Olha só que interessante. Mas com todos esses nomes que foram falados aqui nesse vídeo, fora o que vocês deixaram escrito aí nos comentários que eu possa não ter lembrado aqui, será que a gente vai ter mesmo um camisa 9? E a pergunta mais forte, mais importante que fica é, será que precisamos de um camisa 9 para ganhar a Copa do Mundo? Meus amigos, e o que a gente conclui de tudo isso? Temos vários jogadores que já foram testados como camisa 9 nas eliminatórias da Copa e em jogos amistosos, mas nenhum deles se destacou tão profundamente quanto o Ronaldo Fenômeno se destacou na sua época, quanto o Romário se destacou na sua época. Para vestir a camisa 9 e ser referência, precisa ser um jogador diferenciado. Temos até alguns nomes que ainda estão em processo de evolução, como é o caso do Endrick, outro como é o caso do Pedro, que também joga muito bem na seleção, Matheus Cunha, que tem feito uma boa temporada no Wolverhampton, mas de fato a gente não tem um camisa 9 de peso como tivemos na Copa de 94 e na Copa de 2002. Então, desses jogadores que nós temos, é preciso ainda fazer teste, porém o tempo já é curto, chegou o Ancelotti com pouco tempo para testar e já vai ter que colocar o esquema tático, usando ou não um camisa 9 que faça a seleção pelo menos ir bem na Copa do Mundo e ter um futebol convincente. Deixa nos comentários o que é que você achou desse vídeo, é o primeiro vídeo do canal, espero que você tenha gostado, se inscreve aqui, talvez você seja o primeiro inscrito, mas eu te agradeço por ter assistido o vídeo até aqui, te vejo no próximo, falou!